aqui, ó, o ponto cheio nessa parte aqui. Então, lembrando, é um tecido que não tem a trama aberta, toda a traminha é bem fechadinha. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai seguir o movimento do desenho. Para isso, é bom sempre ter uma caneta junto, para a gente nos guiar no sentido do ponto. Mas aqui no risco, ó, deixa eu ver. Aqui no risco, nessa parte do leque, a gente já deu o sentido do ponto, tá? Aqui também, já deu o sentido do ponto, e aqui também, nessa partezinha que a gente vai fazer, já tem o sentido do ponto aqui. Mas eu vou mostrar mais específico ainda aqui na prática, tá? Ó, aqui. Aqui ele vai começar... Quando a gente tem um desenho assim, que ele tem essa curvatura, o que acontece? Ele é como se fosse um leque aqui, ó. Imagina que essa voltinha é um leque. Então, a gente inicia o ponto reto aqui. E a gente vem abrindo como se fosse um leque, tá? Então, a gente vem nesse sentido. Quando chega nessa parte aqui, eu posso continuar inclinando aqui e assim, ó. Ó, porque ele forma, quando o ponto cheio é numa situação que ele é um leque, a gente tem que obrigatoriamente fazer esse movimento aqui do ponto, ó. Para cá vai ser a mesma coisa. Tchum, tchum, tchum. Ó, deu o sentido do ponto. Lembrando que essa caneta some depois, né? Não é um desenho maravilhoso que se diga, meu Deus. Então, não se preocupe com relação a isso, que depois vai sumir. Começamos aqui. Lembrando que a gente risca manualmente, todo o kit é riscado manualmente. Então, é um lapisinho 6B, que depois, quando lavar, sai. Mas, de qualquer forma, é sempre bom bordar, cobrindo todo o risco. Então, tenho dúvida se o meu ponto vai ficar retinho, puxa o fio, ó. Vamos dar um zoom aqui bem grande para ver. Dá um zoom aí. Aí, bom, muito bem. Então, tenho dúvidas da onde a linha tem que entrar para o ponto ficar retinho, então eu me posiciono aqui o fio e venho retinho aqui embaixo, ó. E enroscou aqui embaixo. O que deu? Nada. Ó, fiz o meu primeiro pontinho. Agora, o que acontece? Eu vou cair bem ali do ladinho, tá? Quem quiser pode fazer um contorninho ao redor com um pontinho atrás, tá? Quem quiser pode fazer. Nesse caso, a gente não fez, tá? Nesse caso, não achei necessário, assim, fazer. Se fosse um bordado mais delicadinho, mais miudinho, eu ia fazer, mas aqui eu tô usando 3 cabos, né? E a gente cuida no bordado, tá? É um leque, então o que significa? Que nessa parte de fora, eu vou abrir um pouquinho a largurinha do ponto. E nessa parte de dentro, eu vou juntar um pouquinho o ponto. Ó. E todo o bordado sempre subindo e descendo com a linha, tá? Com a agulha, aliás. Sempre subindo e descendo. É melhor do que fazer direto. Tem mais chances de deixar ele mais perfeitinho. Ó, afasta em cima e junta embaixo, para ele seguir esse formato aqui do desenho. Tá? E aí, segue. Olha que bonitinho. E o ponto cheio, ele tem essa característica de deixar o trabalho em alto relevo. Então, isso que é o bonito do trabalho.
que ele fique bem alto relevo. Se ele fosse uma curva maior e aqui essa parte de dentro fosse mais fechadinha, olha o que iria acontecer. Vamos ver se vai dar para fazer aqui, ó. A gente entra um pouquinho aqui dentro, ó. Ó. Vamos dar um. Aí, ó. A gente entraria com o ponto, com a agulha aqui por dentro do ponto anterior. Olha lá. Por que isso? Porque senão eu ia ter que entrar várias vezes aqui no mesmo buraquinho e aqui ia acavalando muita linha uma em cima da outra. Então eu entro um pouquinho ali. Olha só, ele vai ficar ali por dentro. Aí o próximo ele vem e cobre. Olha, entenderam? Viu que magia? Que dica maravilhosa! Isso vale ouro, gurias. Essas dicas do ponto cheio. Senão o bordado não sai, fica subindo uma linha em cima da outra e você, aos olhos, não vai agradar. Gente, olha que incrível. A gente consegue misturar o ponto, o bordado húngaro no trapunto. Vê que maravilhoso que é, né? E olha, eu tô seguindo o sentido do ponto que eu dei aqui com a canetinha, ó. É o ponto cheio que segue o movimento do desenho, tá? Então, eu tô mostrando aqui para vocês um projeto de trapunto à mão. Para quem tá chegando agora, um projeto de trapunto à mão, mas ele tem o ponto cheio. Então, começamos por essa parte do ponto cheio. E agora o desenho ele vai engrossando aqui, ó. Essa, tipo uma folhinha, né? Ele vai aumentando, então a gente vai seguindo o desenho. Olha que gostoso de bordar. Vamos ver se tem perguntas com relação a esse ponto, mas eu quero dar continuidade para a gente chegar até aqui, ó. Lidy, Oi. Muitos elogios para tua explicação. Ai, E obrigada. estão dizendo que também só pode que tu borda assim, porque tu aprendeu com a melhor, né? Ai, a melhor do mundo! Gente, hoje de tarde, vocês acreditam que eu consegui parar para bordar? Ai, é tão bom, é tão maravilhoso poder bordar, gurias. Que eu, por mim, na minha vida, eu só faria isso, tá? Mas eu tenho que cuidar da parte administrativa da loja. Mas hoje de tarde, eu consegui parar a minha vida para bordar. Tá, olha só que legal o que aconteceu. Esse último pontinho ficou levemente afastado. Então, a gente não entra em desespero, não precisa se apavorar, tá? A gente só desmancha trabalho em últimos casos, tá? Segura essa dica para a vida de vocês. Só desmancha em caso de vida ou morte, tá? Se inosou, se deu alguma coisa muito errada aí no seu bordado. Agora, quando acontece que nem isso, que ele ficou um pouquinho afastado, o que que a gente faz? O próximo ponto, ele já vai ajudar a corrigir. Então, o próximo ponto, ele tem que vir bem colado, bem grudadinho, ó, para ele ajudar a empurrar o coleguinha pro lado, olha só. E a tensão do ponto também tem que cuidar. A gente não pode nem puxar muito, nem afrouxar muito. Tá? E olha como ele fica gordinho. Viu que coisa mais amada? Ai, Lid, não tenho paciência. Então, eu também não tinha, tá? Eu também não tinha muita paciência para bordar. Mas é uma coisa que a gente adquire, é uma virtude que a gente vai adquirindo.
Então, isso é muito bom, você adquirir paciência. É importante para a vida da gente. É muito importante. E para tudo tem que ter paciência, né? E seguimos. Então, a gente vai encontrando um equilíbrio entre o sentido do ponto, ó, que eu dei o sentido aqui na caneta mágica, e agora a gente vai seguindo o desenho, ó. Por isso, o risco tem que estar bem feitinho também. Vocês ganharam o risco. Então, vocês podem pegar o tecido algodão que vocês têm e fazer uma bela combinação de cores. Essa proposta desse bordado intrapunto aqui que a gente escolheu é que ele ficasse em tons bem suaves, mas como é uma mandala, não tem problema você escolher as suas cores. A mandala diz muito sobre nós. Ela é uma peça que a gente tem que fazer do nosso estilo. Então, se você quer tons mais vivos, fazer uma mandala colorida, não tem problema nenhum. Eu quero ver se tem perguntas para eu ir respondendo até eu chegar ali na pontinha dessa folha, que eu quero mostrar como que faz esses detalhes aqui. A Leila Braga pediu os números das linhas. Leila, segura aí que eu já vou passar, tá? Ó, guri... O tecido, a turma chegou atrasada e ela não sabe que tecido está usando. Tá. Deixa eu dar uma olhada. Então, o tecido que a gente está usando é o algodão ruste. Vocês podem usar qualquer algodão que vocês têm em casa, pode ser fininho, olha só. Ó, um algodão. Aqui a gente está usando o tecido ruste, que é o mesmo que a gente coloca nos kits. Esses kits aqui vocês podem encontrar lá no nosso site, lidiana.com.br, ou pode pedir pelo WhatsApp. Mas se vocês têm um algodão em casa, lembra de lavar antes de usar. Esse aqui não precisa lavar, esse ruste aqui. Vou falar um pouquinho das cores, eu só quero mostrar uma coisinha antes aqui, ó. Enquanto isso, a Isabel pediu se ela pode bordar com linha esterlina. Pode. Pode bordar. Tanto que os outros projetos de trapunto que a gente tem, a maioria deles é com a linha esterlina. Número 5, tá? Que é aquela mais grossa. Esse aqui a gente resolveu usar a Anchor Moliné devido às cores. A gente queria uns tonzinhos bem suaves. Olha só o que está acontecendo aqui, ó. Eu tô afastando cada vez mais essa parte de fora e juntando aqui na parte de dentro, ó. A agulha entra bem coladinha do ponto anterior, para poder dar esse movimento do sentido do ponto, do sentido do desenho, que eu dei aqui na canetinha. Ó. Então, olha o que a canetinha está fazendo. Ela está fazendo isso, ela está vindo para cá. Então, é esse movimento que eu tenho que dar no bordado. E tá aumentando o tamanho do ponto, ó. Bonitinho. Cuida que quando a gente trabalha com a Anchor Moliné, eu tô usando 3 cabos, ó. São 3 cabinhos que eles têm que estar parelhinhos, ele não pode enrolar, um não pode ficar mais comprido, outro curto. Então, você vai cuidando do fio ao longo do bordado. Uma das características, aqui a gente tá falando sobre trapunto, tá, gurias? Esse trabalho aqui, esse projeto é de trapunto. Mas uma das características do bordado húngaro é o bordado espelhado. Então, olha o que acontece aqui. De um lado,
do outro, ele tá espelhado. Então, esse outro lado tem que ficar igual a esse. Tá? Então, olha que legal as misturas de técnicas, né? A Vera Lúcia pediu se o tamanho do gráfico dá para fazer uma almofada. O tamanho do gráfico é para uma almofada, mas você pode emoldurar também. Fica bem legal emoldurado. Fica lindo. Lindo, a mandala, né? E Deixa. tem muita gente pedindo como é que elas conseguem no risco também. Então, coloca aí, Jax, por favor. Sim. Quem tá chegando agora, gurias, esse risco, você pode ganhar ele. Basta entrar na nossa lista de transmissão. Para isso, adiciona o nosso número que está aparecendo aí na telinha, nos seus contatos do celular, e manda uma mensagem no WhatsApp dizendo oi, gurias. Quem já fez isso não precisa fazer de novo. Tá? E aí, fazendo isso, você começa a receber conteúdos toda semana. Inclusive o risco agora da mandala. Então, eu quero chegar aqui nessa parte da pontinha, para vocês entenderem o que vai acontecer aqui. Tá. Olha só. Vou trazer bem pertinho aqui para vocês. De vez em quando tu dá um toque na tela para... Tá. Então, o que acontece nesse momento aqui que ele tem essas pontinhas? Se eu for até o outro lado, eu tenho esse espaço aqui que ele vai passar por cima. Então, eu não vou até o outro lado. Eu vou vir até aqui, ó. Ó, tá vendo? Eu vou acompanhar o risco. Então, eu vou menos. Eu vou até ali. Ó, isso que eu falei da linha, tem que cuidar para ela não ficar desparelha. Só que essa pontinha eu tenho que dar uma terminação para ela. Então, eu vou fazer mais um pontinho aqui. Ó. Até aqui. Tá vendo? Para eu dar a terminação dessa pontinha aqui. Agora, eu vou concluir essa outra pontinha aqui de cal. Eu vou entrar aqui no mesmo buraquinho do ponto anterior e vou fazer pontinhos pequenos. Aqui, ó. Eu simplesmente tô seguindo o desenho. Ó. São pontinhos menorzinhos, tem que ter um pouquinho mais de cuidado, sim, mas é isso mesmo. Ó, pititicos. Tá terminando o meu fio aqui. Tá dando para ver bem? Uhum. Ele vai afunilando, termina com um pontinho bem pequenininho, ó. Ali eu terminei. Agora eu vou concluir essa outra parte aqui. Mesma coisa. Ó. Eu vou fazendo. Que distância que eu vou dar entre um ponto e outro? É a distância da linha. Se a linha é grossa, você dá uma distância um pouquinho maior. Se a linha é fina, você põe um bem grudadinho do outro. Ó. Aqui eu tenho que tentar virar um pouquinho mais o ponto. Para ele dar mais o sentido ali que eu fiz com a caneta mágica. Para isso eu vou afastando mais aqui. Aqui eu afastei um pouquinho mais. E aqui eu vou encostando no pontinho do vizinho, ó. Ó, como ele vai virando. Mais um pontinho aqui na ponta.
Olha que amor. Uhum. Perfeito.